Saudações, as nossas boas-vindas a mais um Evangelho no Lar aqui do nosso educandário Leon Denis. Eu sou Douglas, tarifeiro da casa, e te acompanho aqui em mais um vídeo nessa jornada que eu costumo dizer que é de autocuidado, que é, da gente tirar para a gente mesmo, refletir e trabalhar um pouquinho esse algo tão precioso que somos nós mesmos, esse grande presente que nós recebemos chamado vida, e essa oportunidade que é o hoje da gente fazer valer a pena, da gente fazer acontecer de verdade. Esse vídeo aqui é o de número 168 do nosso Evangelho no Lar, do Educandário Leon Denis, e eu sempre digo esse número porque caso você esteja vendo pela primeira vez, saiba que existem todas essas outras cento e poucas edições aí que são opcionais, tá? Nada obrigatórias. Se quiser ver, estão lá no nosso canal do YouTube, Educandário Leon Denis, mas se você não quiser, siga por aqui, siga, adiante aqui, que tá tudo certo também, tá? Eles não são uma sequência, gente. Também eu lembro a você, antes da gente começar, aqueles recadinhos super importantes, tá bom? Que são, gente, a questão de que, vida real tá acontecendo por aqui, então, assim, tem, carro passando, tem gente falando, passando na rua, tem passarinho, tem cachorro, enfim, de tudo aqui acontecendo para tentar nos distrair, mas não vão conseguir, não é verdade? Vamos, nos abster aí e continuar aqui na nossa linha de raciocínio, no nosso estudo. Vamos realmente, seguir em frente sem nos deixar aí distrair por essas situações. Perfeito? Combinado? Então fechou. E aí, gente, eu também lembro, da questão aqui, da nossa aguinha. A minha tá nessa canequinha que é super tradicional na minha família, mas pode estar por aí num copinho, pode estar, no famoso copo de requeijão de massa de tomate. E o importante é ter, gente, tá? Numa jarra, numa garrafinha, tá? E a gente lembra, se colocar na garrafinha, gente, não deixa ela terminar não, tá? Quando tiver lá no fundinho, preenche de volta e vai fazendo assim, tá bom? Porque daí mantém aí essa questão da fluidificação, mantém esses fluidos, tá bom? Que vão sendo depositados agora, durante a nossa leitura, durante o nosso estudo e sela aí ao final, tá bom? Vamos abrir, então, preparei aqui, trouxe de um site mais uma prece de abertura para a gente iniciar, e é isso que a gente vai fazer agora, então, para realmente, que esse momento seja tão sublime quanto o nosso Criador e nós merecemos. Vamos lá. Senhor da vida, agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos em Teu nome e pedimos que a espiritualidade amiga, essa equipe sempre presente, tão amorosa e tão caridosa, nos auxilie na interpretação das Tuas palavras, para que não fiquem apenas no intelecto, mas para que se transformem em atitudes de amor ao próximo. Iniciamos então este Evangelho com alegria e humildade. Que assim seja. E aí, pessoal, também eu lembro da questão, aqui dos nossos livros que estamos trabalhando, com essa coleção do Chico, onde a gente tem, 5 livros, tá? E estamos trabalhando com 3 deles, o Fonte Viva, o Pão Nosso e o Vinha de Luz, tá? Hoje, assim como na edição passada, a gente volta para o Fonte Viva, lá no texto número 57, que eu abro ao acaso aqui, o texto Apóstolos. Então a gente vai fazer a leitura, na sequência a gente faz aí a reflexão, os comentários a respeito disso, tá bom? Porque tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Paulo em Coríntios, capítulo 4, versículo 9. O apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior.
O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé em manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina criadas para a evolução da criatura e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enferma. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos, dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Neles surge a equação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros ou defensores através da doação total de si próprios. Através da doação total de si próprios a benefício de todos. Por isso passam na terra trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor, representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso e do aprimoramento. Transitam no mundo conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Lindo esse texto, né, gente? Que nos faz compreender, né, no meu ponto de vista, primeiro, né, por que existe tanta diferença, às vezes, na rotina de uma pessoa e da outra. E aí eu já coloco o seguinte, né, que se fôssemos todos iguais, todos tivéssemos, né, os mesmos vícios, a mesma vida, a mesma rotina, os mesmos gostos, o que aprenderíamos, né? A busca, então, né, por essa situação de sermos espíritos perfeitos, coisa que vai acontecer, sabe-se lá quando, né? Mas estamos aí na busca. E isso, né, gente, cairia por terra, porque então, né, nós não aprenderíamos nada, pois se somos todos iguais, né? Eu vou observar o que de diferente para poder otimizar em mim ou para poder se inspirar. E essa coisa, né, gente, e o padrão, as pessoas precisam ser assim, se comportar só desse jeito. Gente, por favor, né? O respeito à diferença, a valorização ao diferente, ela é imprescindível num mundo como o nosso. Num mundo realmente em que está cheio de aprendizados nas mínimas oportunidades, naquelas situações que muitas vezes a gente acaba ignorando, não é mesmo? E a vida dessas pessoas, assim, quantas pessoas você conhece e muitas nem ficam famosas. Aí é que tá. A gente acaba lembrando, né, de pessoas que, tem fama, tem lá o seu momento de brilho, de glamour, né? Mas assim, gente, né, quantas e quantas não brilham? Quantas e quantas não chegam nesse momento, mas deixam algo precioso para a humanidade? Não é o fato de você ganhar o nome de uma rua, por exemplo,
que vai te fazer mais ou menos importante, né? Sobre isso até eu peço para que a gente olhe para quem está próximo da gente, para as vidas daquelas pessoas às vezes que sofrem realmente, que estão ali próximo de nós, e que passam realmente por algum sofrimento, que estão passando realmente por várias situações e que a gente acaba aprendendo com isso. Essas pessoas não são apóstolas também? Não é mesmo? Porque por essa situação, o que é mais importante? Quem está próximo de nós. E quem nos faz aprender algo de verdade para a nossa rotina, que consiga nos transformar em busca desse progresso, em busca desse amor maior e desse bem que a gente tanto precisa em nós mesmos e no mundo. Então, eu gosto sempre de fazer aquela pergunta, né? Você lembra dos 5 últimos ganhadores do Oscar? Você lembra das últimas 5 pessoas que ganharam a maior premiação de música do mundo? Você lembra dos últimos cantores, dos 5 últimos cantores que ganharam o prêmio por estar no topo das paradas? Gente, pois é. Agora eu te pergunto o contrário. Você lembra da pessoa que te abraçou por último, mais recentemente? Você lembra realmente de uma palavra que foi super essencial para o seu coração? Quem deu essa palavra agora, por último? Você lembra realmente de uma conversa satisfatória, transformadora que você teve? Com quem que você teve essa conversa? Veja que você consegue lembrar com precisão de todas essas pessoas. Ao contrário, né, da primeira lista ali que eu falei, dos cantores e do Oscar e tudo mais, né? Por quê? Porque realmente é o que acontece conosco, quem nos transforma de verdade lá no nosso íntimo e não só na aparência, que vai fazer a diferença, sabe, gente? Que vai ter o real valor para o que a gente busca nessa vida. E não estou dizendo, né, que essas pessoas aí, atores, cantores, não tenham, né, o seu valor, não mereçam, né, gente? Muito pelo contrário, né? Quem sou eu como artista para dizer isso, né? Mas é só fazendo um comparativo de que às vezes a gente está se preocupando com situações que realmente, claro, a nível de entretenimento, a nível de espairecer são importantes, mas e o nosso dia a dia? E quem está perto da gente, às vezes, que a gente deixa passar, deixa realmente esse abraço se abrir e essa pessoa ir, né? Então a gente tem que pensar nisso, tá? E claro, né, gente, pensar nessa situação de que, poxa, dificuldades vêm, dificuldades acontecem, né? E a verdade é que a gente se compromete, na verdade, né, lá no plano espiritual ainda, no que a gente chama de vida de verdade, né? Para vir para cá, para passar por isso tudo, e a gente concordou, a gente combinou, para poder sanar um pouquinho aí das situações que a gente acabou fazendo, né? Então a gente ora para que não faça ainda mais, para que consiga passar por aqui, né? Totalmente ileso, acho complicado, né? Não tem como. Mas para que a gente consiga fazer muito mais bem do que todo o mal que a gente já fez, não é mesmo? E aí, né, pensando nisso, essas pessoas, esses apóstolos, gente, estão aqui para nos ajudar. E muita gente acaba vendo, né, como aconteceu na própria época de Jesus, né? A gente não pode esquecer disso, né? Quantas pessoas disseram, ih, esse aí tá louco, esse aí só tá querendo aparecer, esse aí não tá falando nada com nada, né? Vai dizer que não acontece hoje também. Vai dizer que se Jesus já estivesse entre nós aqui de volta, né? E você não diria que, de repente, né? Você não, né? Mas parte aí da sociedade não diria que, é um influencer aí querendo aparecer, que não sabe nada de verdade. Tá só querendo mídia. Hum? Então, gente, né? Levando para o atual contexto, quem sabe, não é verdade? Mas o fato é, existem tantas e tantas pessoas que nos inspiram, existem tantas e tantas pessoas que fazem o bem assim, ó, no anonimato, silenciosamente, certo? E essas pessoas, né, gente, são essenciais. Cada um, né? Cada um de nós é essencial em um ponto. Talvez a gente não tenha descoberto no que ainda, mas acreditem, né? Esse momento vai chegar. Os próprios apóstolos às vezes fazem grandiosas coisas nessa busca. Nós. Será que o mais importante é descobrir é a chegada? Ou é esse caminho que a gente está trilhando e aí está fazendo realmente alguma coisa de interessante, de importante por nós mesmos e pelos outros?
Eu sempre gosto de dizer, né, que o que é da chegada se não for o caminho, não é mesmo? Porque o aprendizado, ele é no caminho, tá? Gente, eu vou ficando por aqui, mas eu sempre lembro, se você tem mais coisas para falar, se você tem mais coisas aí, né, que dizer, por favor, né, não interrompa, só para o vídeo, me deixa ir embora aqui, mas continua porque é um momento precioso que a gente tem que aproveitar sem dúvida alguma, tá? Então agora eu finalizo aqui com a nossa fluidificação das águas, com a nossa prece final, tá bom? Então, vamos lá. Pai de infinita bondade, gratidão pelo amparo que sentimos durante esta reunião e que as sementes do Evangelho plantadas hoje em nosso solo espiritual possam germinar em forma de paciência, caridade e perdão. Que teu amor nos proteja e que essas águas fluidificadas com tudo aquilo que necessitamos, né, sejam também responsáveis por muitos frutos ao longo do tempo. Que cada uma delas, dentro daquilo que a gente precisa, possa também fazer o seu trabalho nesse curso tão precioso da vida. Que possamos levar harmonia a todos que cruzarem o nosso caminho. Gratidão e que assim seja. Muito obrigado pela sua companhia e a gente lembra, né, que assim como esse vídeo, vários outros materiais estão disponíveis no nosso canal do YouTube do Educandário Leon Denis. Leon Denis, com S mesmo no final, né, gente? E lá a gente tem as palestras que acontecem toda quarta-feira, né, de forma presencial na casa. Essas palestras são gravadas e ficam lá depois. Tem material de prece e radiação, enfim, tem muita coisa legal lá. Pode explorar lá o nosso canal, porque realmente tem muito conteúdo muito bom, tá bom? Modéstia à parte, muito conteúdo muito bom. E aí você também, né, é convidado, né, gente, para comparecer às quartas-feiras, né, onde a gente tem essa doutrinária, sempre às 19 horas, e aos sábados também a gente tem às 18h30 palestras também que acontecem presencialmente na casa, toda quarta, 19 horas, e todo sábado, 18h30, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e até o nosso próximo Evangelho.